Olá, bem-vindos, bom dia ao canal Reino dos Anjos. Eu sou o Rafael e hoje eu vou fazer uma resposta para a Cristiane, que pediu para mim explicar um pouco sobre a minha visão sobre crenças ou o que eu poderia explicar sobre crenças. Crenças limitantes, crenças positivas, né, negativas, é o que normalmente as pessoas buscam para poder entender, né, o pensamento, o que elas pensam, sentem, o que elas vivenciam. Então eu trouxe aqui para vocês um script que eu fiz sobre como poder explicar isso para vocês. Tá? A crença, ela pode se originar inicialmente do pensamento, né? Do emertismo, que tudo vem do pensamento. Então, tudo se inicia quando a gente cria um pensamento, uma ideia, tá? Que são das ideias de Platão, também são arquétipos dentro desse propósito, que é a forma de pensar. Então, eu posso pensar qualquer ideia nova e construir uma filosofia em cima desta ideia, ou apenas uma ideia, e se eu trazer ela para o sentimento, ela vai se tornar uma crença, tá? Um pensamento é apenas um pensamento, mas quando ela abraça o emocional da gente, porque é no emocional que a gente começa a vivenciar e a emanar uma energia que podemos chamar de crença, tá? Então, esse é o processo que se inicia primeiro por pensamentos, e aí a gente mantém aquele pensamento, a gente vai alimentando aquele pensamento, como se fosse uma planta, né? É, e aí a gente começa a regar ela. No budismo tem muito desse tipo de é, metáfora para poder explicar como funciona o pensamento, né? Ele é como uma terra fértil, que tudo que você planta ali, você colhe, ou e tem mais o que já é natural, tá? O pensamento ele vai sempre fluir, só que nós temos que ser o jardineiro nele para poder sempre saber o que é que está nascendo, ir lá retirar uma planta, uma erva daninha que não está sendo de utilidade sua. Então, o que acontece é que a crença, ela vai ser essas que você planta, as que nascem sozinha e você administrar isso. A mente da gente, de certa parte, é essa forma, tá? É isso que acontece. Mas muitas das crenças a gente não reavalia, né? O que a gente, principalmente quando a gente chega aqui na terceira dimensão, então nós deixamos que as crenças vão vivenciando dentro de nós, a gente vai incorporando ela, vai vivendo cada vez mais, vai vivendo, não reavalia e a gente começa a viver uma crença, que é um pensamento com um sentimento muito intenso, tá? O que acontece, para vocês entenderem como uma crença se instala na nossa mente, que tem uns acontecimentos na infância que podem ser quando você estava brincando e você escuta o seu pai e a sua mãe conversar, ou a sua avó falar, uma vizinha conversar. Enquanto você está brincando, você está prestando atenção e aí você incorpora aquela informação. E como a gente é criança e a gente não ainda sabe analisar todas as verdades do universo, né? É muito difícil. Então você fala, oh, será que isso é verdade ou não? Aí você recebe e mantém aquilo, tá? E a gente acaba se identificando com aquilo como se fosse verdade, tá? O problema de algumas crenças é que elas podem ser negativas e a gente não saber que está carregando aquele tipo de crença, tá? Outra forma da crença se instalar em nós é por duas vias emocionais, que são, né, a alegria, quando a gente está muito, muito, muito alegre, muito, muito feliz e a gente grava coisas no nosso subconsciente apenas rindo, né? Vamos dizer que você está rindo muito com uma pessoa, né? Principalmente quando é criança que a gente ri muito, e aí alguém fala uma coisa que você não esperava, mas joga uma ideia, né? Tipo, vocês estão rindo, estão rindo, estão rindo. Ai, como você é idiota. E aí aquilo, né, gravou exatamente na mesma hora, né, uma crença em você, porque jogou a informação no momento de um pico emocional. Então, acontece isso na forma positiva, mas também pode ser gravada numa forma mais negativa também, ou pode ser uma crença positiva enquanto você está feliz, né? Você está super feliz e alguém fala, nossa, você é tão generoso, né? Você é uma pessoa maravilhosa, e isso grava lá no seu subconsciente, principalmente emocional, tá? Que você é uma pessoa maravilhosa, porque então, toda vez que você estiver nesse pico de felicidade, essa crença vai
vai te remeter, tipo, nossa, sou uma pessoa maravilhosa, né? E o outro ponto é o negativo. Quando a gente sofre é, algum tipo de dor, né? Não só física, mas psicológica, emocional, seja numa briga familiar, seja numa briga com os colegas, seja numa discussão, ou acaba até sendo uma agressão que a gente sofre, ou quando algum tipo de abuso, algum tipo de rejeição que é interpretado de alguma forma negativa, né? A gente sente alguma sensação esquisita, vamos colocar assim, porque quando a gente é criança a gente ainda está aprendendo a identificar os sentimentos, e aí nós olhamos para aquilo de forma negativa e gravamos uma informação. Então, quando aconteceu principalmente muito no Brasil, eu sinto isso que é uma coisa que acontece muito no Brasil, que é quando você apanha, né, dos seus pais, ou eles brigam, e você se sente culpado, né, a sua energia, ela fica numa energia negativa e você se sente culpado, você se coloca, ai, a culpa é minha, ou alguém tá te agredindo, um colega, e aí ele fala alguma coisa, pode ser qualquer coisa negativa, tá? Pode ser qualquer tipo de crença, tipo, você nunca vai conseguir nada do que você quer, você é inútil, né? Numa briga, numa discussão, numa separação dos pais. E aí os pais estão falando que um é culpa do outro e você, né, já sente aquela culpa para você, você abraça isso. E aí as crenças, elas vão se instalando nesse sentido. E aí tem as crenças que eu falei dessas emocionais, né? Elas acontecem em vários lugares, tanto em casa, na rua, na igreja, na escola, depois no trabalho, no relacionamento, e aí nós vamos incorporando crenças e isso vai se tornando um campo emocional, mental, espiritual dentro de nós. Nós começamos a vivenciar essas crenças que um dia nós recebemos, tá? E aqui eu queria colocar para vocês por que que as pessoas sempre perguntam, né? Porque é tão difícil retirar uma crença. É difícil porque nós temos que reavaliar algumas situações, tá? Colocar um ponto aqui, um parêntese para vocês. O natural seria a gente conseguir fazer essas modificações de crenças conforme nós vamos crescendo. Seria intrínseco a todo ser humano, que nasce criança, vai aprendendo, aprendendo e vai modificando sua forma de pensar, porque vai expandindo isso. Mas no Ocidente, nós temos algumas crenças religiosas que elas são contra o crescimento e a mudança, tá? Existem símbolos dentro das histórias religiosas que fazem a gente acreditar, né, ou sentir que mudança é uma coisa muito dolorida, que é uma coisa muito sofrida, que é impossível, sabe? Existe uma simbologia por trás disso, tá? É uma coisa mais complexa. Eu estou tentando não entrar muito nesse sentido, porque a análise tem que ser feita por nós, tá? Em relação a isso. É chamado isso de investigação pessoal. Você deve investigar por si para você fazer a reflexão sobre essa visão, mas vou tentar trazer para vocês isso. Vamos dizer que desde criança a minha mãe me leva na igreja e aí eu tô lá na igreja com o meu emocional, meu mental, tudo aberto. E aí tudo que é dito lá vai sendo abraçado pelo meu inconsciente, né? Ele vai recebendo essa informação. E aí acontece inúmeras vezes. E aí fica gravado essas informações de que mudança não é bom, de que você fazer tal coisa não é bom, ou de que fazer isso também não é bom. E aí você, quando você vai crescer e você precisa investigar isso, vem esse tipo, não faça isso, não investigue isso, não olhe para isso, né? Não faça. Então é por isso que fica muito difícil às vezes mudar uma crença, porque já existe um bloqueio contra a mudança, contra a avaliação das próprias crenças que existem na gente. Então aí teria que ter um senso investigativo ou uma força de vontade maior, pessoal, né, própria, para poder fazer isso. Falar, não, eu vou tentar pelo menos analisar o que é que está escrito aqui. E aí fazer é, essa mudança. Sabe por quê? Porque a crença ela tem um poder incrível. Ela tem um poder incrível que é o de acreditar, que é eu tenho um senso de certeza de que aquilo é o que eu sinto, né? Que é o que eu sinto, que é o que eu vivencio. Então não tem como ser uma outra, entre aspas, uma outra realidade, sendo que o que eu estou vivendo é o que eu
penso, logo existo, né? Que eu sinto, logo existo. Então aí fica para a pessoa muito difícil fazer essa mudança, porque ela está vivenciando uma determinada crença e, e para mudar existe a crença da mudança que não muda, então ela não consegue ver outras possibilidades, tá? Outras possibilidades de viver outras crenças. E aí precisa ter esse senso muito aguçado de tentar investigar, né? O que faz a gente fazer muito isso é quando nós começamos a passar muitas situações de dor, perdão, e a gente começa a reavaliar exatamente as nossas crenças, né? Começa a falar, pô, nossa, mas eu só tô vivendo sofrimento, eu preciso ver o que é que tá acontecendo. E aí a pessoa, né, se volta para dentro, olha e vê, tenta descobrir no que acredita, tá? Que é a filosofia de vida. Essa questão do trauma está muito relacionada ao ego, né? Que é o que a gente aprendeu. Esse é o nosso ego, tudo que a gente aprendeu na vida, que é desde que a gente nasceu, isso contando. Assim, no primeiro momento que nossos pais se relacionaram para o nosso dia de concepção, tá? Começa a contar a partir daí, entre aspas, tá? Mas inicialmente vamos contar aí, que aí tem a sua gestação, a gestação da criança, que passa esses 9 meses vivenciando tudo que a mãe vivencia, então ele recebe toda essa carga genética, espiritual, mental, emocional do que ela está vivenciando ali. E aí, quando ela nasce, já começa também com outro processo, que é a ruptura, né, da ilusão, da separação, de quando a gente nasce, e aí fala, estou separado da minha mãe, ou do todo, né, porque dentro da mãe a gente está vivenciando um arquétipo. E aí, quando a gente nasce, a gente está começando já vive outro arquétipo, que é o arquétipo aqui da vida terrena, da terceira dimensão. E aí acontece inúmeras coisas que fazem o ego ficar muito rígido ou muito traumatizado a ponto de não querer reavaliar o que está acontecendo, porque para ele realmente é muito difícil. A terceira dimensão tem esse desafio que é como se fala, uma volta para casa, né? A gente vivencia como se fosse assim, eu tô saindo, por isso que ele sente que é essa separação, ele saiu da casa, que a gente pode colocar como o sentimento de conexão, a crença de conexão com tudo, com o Criador, com os cosmos, e aí ele vivencia esse sentimento de separação e ele tem que voltar a vivenciar o sentimento de unificação, mas para isso ele precisa limpar tudo aquilo que foi colocado nele em relação a isso. E é difícil para o ego fazer isso, porque a, a cultura, o inconsciente coletivo, as vivências dele fazem com que ele acredite, né, nessa crença de que ele está separado, tá? Então existe exatamente esse tipo de propósito no desafio da vida. Você vai ter que superar toda essa questão para poder ir elevando a sua energia e ir lá tentar voltar para casa, tal. Então entende que tem esse programa da vida que já é natural para nós, para o nosso amadurecimento espiritual. Tá? E aqui eu vou colocar para vocês, né, que é uma das outras perguntas, é como que eu posso descobrir as minhas crenças? Que é uma dúvida que as pessoas normalmente têm, mas não sabem como começar isso. Eu tenho uma maneira particular, tá? Que é uma coisa que eu aprendi desde de novo, mas eu fui intuindo isso cada vez mais forte e tentando lá, né, descobrir isso. Primeiro é você pegar um caderno, comprar um caderno e você começar a escrever a sua vida. O que é que você vivenciou, né? Os sentimentos que você vivenciou, aquilo que você... Pode ser difícil? Pode ser difícil, mas aí é um processo que, assim, cada hora vai mostrando uma parte do processo para você até conseguir ir olhando isso de cada vez. Mas, assim, como era a situação financeira da minha família, como era a situação emocional, conjugal, como era a situação do trabalho, como eles reagiam ao trabalho, como eles reagiam às festas comemorativas, né, o que que acontecia. Toda essa história ali da sua infância é o que você acredita ali dentro desse parâmetro. A gente vai mudando algumas coisas, mas normalmente a gente vivencia os arquétipos dos próprios pais, né, do nosso contexto ali. Outra forma de fazer isso é se você ou se ouvir desabafar para você mesmo ou para os seus amigos. Sabe quando você vai lá encontrar aquele amigo, você precisa desabafar tudo que você fala para ele, né? Se você ouvir aquilo que você fala, aquilo lá é a crença.
né? Quando eu começo a falar assim, porque não tem dinheiro, nunca aparece cliente, nunca isso acontece. Isso aí, se você parar e falar, pera, opa, essa crença, essa ideia que eu tô falando, quem foi que já falou isso pra mim? Da onde eu já ouvi isso? Qual é a origem desse tipo de informação, tá? Porque a crença é uma informação, mas com um sentimento enraizado. Então aí você pega, analisa, fala, eu acho que eu ouvi isso a minha avó quando ela trabalhava em casa e um dia, por acaso, ela reclamou que não tinha clientes, mas era só aquela época, era só aquele momento. E aí eu preciso ressignificar isso, porque às vezes uma crença pode se fortalecer muito. Essa pode ser fraca, você vai olhar para ela e não vai sentir tanta dor, não vai sentir tantos problemas de mudar ela, mas aí vai entrar as outras, que são as mais difíceis, que são essas que são mais enraizadas e nos dificulta olhar elas, porque elas mudam muito a nossa visão do mundo, tá? Principalmente quando é a nossa visão em relação a pai e mãe, como é o relacionamento do nosso pai e da nossa mãe, tá? Isso afeta muito, é muito forte, né? Na constelação familiar ajuda muito a você reavaliar isso, mas é uma das crenças mais difíceis. Aí temos a crença do próprio poder pessoal, né? Que está relacionada à criança interior, que são os momentos que a gente foi aparentemente abandonado, largado, esquecido, né, assim, humilhado. E aí a gente vai lá e reavalia isso, pega essa criança, conversa com ela, reavalia toda essa situação, né? A gente traz ela para o nosso eu superior e aí se comunica, se cura, se libera. Então esses processos são, né, o início de um processo para poder fazer uma limpeza do seu subconsciente, das suas crenças, tá? E aí a gente vai entrando isso, vai passando esses processos e vai limpando cada vez mais. E aí, que tem mais? As músicas que eu ouvi, as músicas que meus pais ouviram, né? Os programas que eu assisti, os filmes que eu assisti, os acontecimentos com os amigos, né? As brincadeiras com os amigos, o que é que rolava lá, né? Situações marcantes, né? Existem muitas situações marcantes. Eu lembro de uma, só para vocês entenderem assim, ó. É, eu lembro uma vez que eu tinha uma gata, quando eu era criança, uma gata preta, e eu morava assim, no fundo da minha casa era uma floresta de uma empresa, né, que ela fazia madeira, essas coisas. E aí, um dia eu vi um Rottweiler pegar um gato preto, e tava lá brigando com o gato, matando o gato. E aí aquela cena pra mim foi muito chocante, porque eu pensei que era a minha gata que tava lá, né, na boca do cachorro. Só que se eu fizer uma análise sobre essa interpretação, e até numa cena simbólica arquetípica, o cachorro, ele representa o companheirismo, a confiança, a amizade, né, a tranquilidade, a paz. Tem várias simbologias em cima do arquétipo cachorro. E o gato simboliza autoestima, independência, confiança, tal. Só que se essas duas energias estão brigando, estão se matando, e uma está sofrendo na mão da outra, qual é normalmente o princípio que eu vou rejeitar? A do cachorro, que é o que está ferindo o outro animal. Então, essa história trouxe para mim de certa parte, uma interpretação, uma crença sobre que não confie tanto nos cachorros. Não confie tanto nos cachorros, tá? Vai mais pro gato, tenha mais piedade dos gatos, seja mais independente, né? Então, a nossa mente, ela faz interpretações, principalmente arquetípicas, por causa que tudo é um arquétipo, então realmente não vai ter como a gente fugir dessas interpretações metafísicas, porque é isso que é. E aí tem que reavaliar, tem que ir lá olhar e falar, tá, o cachorro, essa é o arquétipo que ele vive, eles vivem em conflito, o cão e o gato, mas eu não vou mais achar que o cachorro não é um ser confiável, né? Ou o arquétipo do cachorro não é bom, não vale a pena porque ele mata os gatos. Não? Então, pensa bem nessa interação. Nessa época eu pensava que qualquer pessoa que se aproximava do gato era uma pessoa que ia ferir o gato. Então, se eu, de certa forma, eu vivencio o arquétipo do gato,
porque a gente vivencia inúmeros arquétipos, mas se eu quero vivenciar o arquétipo do gato, qualquer pessoa que é um cachorro e tenta se aproximar de mim, eu não vou querer. Não vou querer porque eu vi lá que o cachorro fere o gato, tá? É uma coisa meio que literal, mas arquetípica na nossa mente. Então se torna uma crença e isso a gente fala, e dali a gente vive. E aí se a pessoa perceber que esses acontecimentos do passado são reflexos do que ela vive hoje, né? Quer dizer, os reflexos do passado são o que ela vive hoje. Então a pessoa vivenciou algum momento e ela fala, não, não quero mais, né? Meu pai largou da minha mãe. Então, que ruptura arquetípica funciona? O masculino rompe com o emocional. O masculino rompe com o feminino. O mental rompe com o emocional. Entende? Como a visão precisa ser até mais holística, mas é muito mais difícil realmente fazer interpretações desses níveis, porque aí você tem que olhar para dentro e analisar, e aí eu não quero olhar para o meu pai porque ele fez isso, tá? Normal, gente, isso aí acontece, sabe, a aceitação? A aceitação é uma coisa realmente muito difícil, porque são interpretações que a gente segura, né? O nosso apego àquela impressão faz-nos também superar os momentos naquele momento, ajuda-nos a superar, tá? E aí a gente continua avaliando a nossa vida. E aí, percebe, vamos para a igreja, né? Se nós vamos para a igreja desde criança, o que é que está escrito lá? O que é que está vivenciado lá? O que é que as pessoas estão vivenciando? Eu acredito que seria eu trazer aqui para vocês apenas alguns reflexos sobre isso, reflexões sobre isso. Todas as pessoas da igreja são felizes? Todas as pessoas que vivem na igreja vivem uma espiritualidade? Vivem uma santidade? Vivem uma plenitude? Ou não? Se elas não estão vivendo isso dentro da igreja, que é o lugar que já tem mais de 6.000 anos de história, então elas não estão vivenciando crenças positivas dentro da igreja. De certo, algumas crenças são muito negativas e elas não conseguem vivenciar a outra porque está vivenciando ainda aquela crença negativa. Vou dar um exemplo. Quando Caim mata Abel, nessa visão arquetípica, que um irmão mata outro irmão por inveja. Se eu acredito nessa ideia, como eu vou me relacionar com meus irmãos? Como eu vou ver a minha relação com os meus irmãos? Entende? Se eu acho que a mulher é uma pessoa, um ser que traz o mal para o mundo, como é que eu posso enxergar a mulher daqui para frente? Entende? Se eu achar que Deus criou o mal, que Deus é esse que eu estou adorando, amando? Então essas crenças são difíceis de olhar porque vai contra toda a estrutura cultural, né? Pode ir para uma igreja e começar a questionar quem é Deus, né? Quem é o diabo? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eles vão falar, opa, para, não questiona. Esse não questionar já vem em todos os momentos da infância, da vivência com ali a igreja, que você vai ouvir isso. Não questione, não tire as suas dúvidas, vai, né? Dúvida é perigosa, a dúvida, que ela quebra crenças, tá? A dúvida, ela quebra crenças que a gente não sabe se é boa ou não, né? Então, eu já fiz esse tipo de avaliação, tá? Então, e aí você vai, né? Você aí escutar o que falaram sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre amizade, sobre espiritualidade, sobre Deus, e aí questionar tudo isso. Eu sempre faço um exercício que eu quero passar para vocês, tá? De como descobrir as crenças de vocês. Não é difícil, mas exige um momento mais introspectivo, mais calmo, mais sereno, para deixar vir à tona tudo que está aí no inconsciente e escrever, e externar e colocar para fora e olhar para isso. Nem sempre é fácil. Então, assim, dentro de todo esse processo, são todas essas inúmeras situações que precisam ser avaliadas, que acontecem em processos terapêuticos ou acontece por si só, né? Acontece com as interações da vida, por reflexão, por conhecimento, você lendo um livro, você ouvindo um vídeo de tarô, você conversando com um amigo, perdão, você vai ouvindo insights, você vai tendo, né, permissão de ir excluindo as crenças negativas e solucionando problemas. Por quê? Os traumas, eles são as crenças mais
mais fortes que a gente vivencia. São as antenas mais que emitem energia mais forte. Então, inicialmente, dentro de um processo, mesmo que você queira descobrir as suas crenças, tentar resolver as crenças emocionais mais intensas, tá? Eu acho que tipo, é uma forma de tirar as pedras grandes, entende? Mover mesmo a coisa assim, tipo, de uma forma de larga escala, tá? E aí você fazer uma investigação. Então você, assim, vai pegar um caderno e vai escrever quais são as minhas crenças negativas sobre dinheiro. Aí você para e começa a escrever qualquer coisa negativa que vem na sua mente. Qualquer coisa, né? Eu não tenho dinheiro, eu não posso ter dinheiro, eu não mereço dinheiro, dinheiro é sujo. E tal. Escreve, escreve, escreve. Pode escrever, fica à vontade. Escreve, escreve o quanto você achar que deve vir. E você escreve, aí pega uma outra pergunta. Quais são as crenças negativas sobre relacionamento? Mulher não presta, homem não presta, ninguém quer nada sério e vai escrevendo, escreve, 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 escreve bastante, escreve. Pode escrever. Quais são as minhas crenças negativas sobre trabalho, sobre sexo, sobre o que eu penso de mim mesmo? Quais são as crenças negativas que eu penso de mim? Esse é sensacional. A lista vai ser quilométrica, assim, de se achar o pior tipo de pessoa para baixo. Então, são esses tipos de exercícios que são feitos, pelo menos para mim, que funcionam muito bem, porque aí eu consigo olhar aquilo que eu estou pensando, tá? Isso aí vem do seu subconsciente, porque você fez uma pergunta e o seu subconsciente vai responder, tá? Então, quais são? Quais são as perguntas, né? Quais são as perguntas certas? É as perguntas que fazem o seu subconsciente abrir e jogar para você as respostas, tá? Eu escrevi um e-book de 4.000 crenças, mais ou menos, crenças negativas sobre inúmeros assuntos, né? Mas os mais básicos, que é sobre a gente mesmo, religião, sobre pais e mães, sobre dinheiro, sobre sexo, sobre amigos, sobre relacionamento, sobre... Eu escrevi, deu 4.000, assim, tipo, no básico. E isso ainda não era tudo, porque isso foi, acho que uns 4 anos atrás, e assim, para mim já virou, assim, são muitas mais, né? E eu gostaria de poder aprimorar melhor esse trabalho, porque eu descobri mais coisas, né? Depois desses 4 anos. Mas eu lembro que na época foi muito importante eu conseguir fazer essa lista de 4.000 crenças, de saber que, pensa bem, 4.000 ainda, para quem tem 70.000 pensamentos no dia, 4.000 crenças não é nada, né? E aí eu compreendi outras coisas, que assim, eu preciso trocar a base, né? Trocar a base das minhas crenças, que as outras crenças mudam. Então fica muito mais fácil, tá? Outra coisa são as metáforas, tá? Fazer lista de várias coisas, né? Igual eu falei para vocês, quais são as crenças negativas que eu tenho, tá? Fazer uma lista falei das crenças, fazer uma lista das músicas, dos programas, né? Quais são os programas que eu assisti quando era infância, fazer isso, tá? Fazer uma lista também de quais são as metáforas que regem a minha vida. Isso é muito importante. As metáforas são crenças também muito fortes, porque o subconsciente entende muito rápido elas, mais rápido do que só uma ideia, né? Se eu falar para você assim, só falar para você a vida é difícil, é uma metáfora muito fraca. Mas se eu falar pra você assim, a vida é uma guerra, a vida é um inferno, o seu subconsciente vai captar muito mais rápido porque tem um arquétipo sendo envolvido muito mais potente, entende? Então é fazer essas listas gigantes, tá? Eu tenho aqui, eu tô num segundo caderno meu de trabalho, que é uma das formas que eu tenho tá vendo? Eu chamo isso de caderno do poder, é uma ferramenta que eu uso para mim. Então tudo que eu escrevo ali eu consigo visualizar melhor o meu subconsciente. E aí você fazer uma lista atrás da outra. Gente, assim, não é um trabalho tão fácil, tá? Porque tem muita resistência na nossa própria mente, tá? E com isso você ir atrás de uma ajuda de um terapeuta, alguém que possa te orientar, te ajudar com esse tipo de trabalho. Por quê? Quando chegar nos momentos em que você precisar analisar traumas negativos, né? Por que que você pensa de certo... Por que que seu pai e sua mãe foi embora, tal lá? Isso pode causar dor.
É normal isso causar dor. Se você estiver mais pronto a resolver isso, beleza, porque você vai tomar a decisão na hora, né? Então você tá lá investigando o que você pensa sobre seu pai e sua mãe, principalmente sobre relacionamento, vai cair muito sobre pai e mãe, tá bom? E aí, e filosofia de vida também. Porque eu vou tentar até explicar, mas posso fazer um vídeo especial para vocês sobre pai e mãe, crenças de pai e mãe, e o que isso pode melhorar aí na sua visão do mundo e o que pode melhorar para você na sua vida. São muito importantes porque eles são bases arquetípicas da nossa psique, né? E aí isso influencia muito na nossa vida, tá? Então eu deixo esses exercícios para vocês, que são os que eu faço. Lembrar de fazer uma pergunta para o seu subconsciente abrir e aí você conseguir deixar vir à tona. Pode ter dor, pode ter que você queira dormir, queira chorar, queira comer, queira fumar, queira inúmeras coisas, porque vem à tona não só a crença, mas como o sentimento. Mas se você der uma controlada no sentimento e deixar só vir à tona o pensamento, depois que você tiver a lista, você vai pegar, vai olhar para essa lista bem racionalmente e vai tentar encontrar qual é a que tem mais sentimento mais forte. E aí você anota elas e aí depois você pode analisar, ver onde você precisa trabalhar, tá bom? Eu acho que dessa forma é a forma que eu tenho feito comigo e que tem funcionado, tá? Vou dar um exemplo para vocês do quanto poderoso pode ser isso. Eu estava investigando, falei acho que até isso no vídeo Sagrado Feminino, mas vai ser bom colocar aqui. Uma vez eu estava investigando uma crença do vídeo sobre de onde vinha a origem do mal, né? Estava investigando esse tipo de crença e aí eu voltei numa meditação e falei assim, quando foi a origem do dia que alguém me falou que Deus criou o mal? E aí apareceu na minha frente isso, assim, a pessoa falando sobre isso. Então, galera, é ter um pouco dessa percepção, assim, de ir atrás, de falar, não, eu vou resolver isso, eu tô pronto para resolver isso, tá? Que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma história para contar sobre crença, quiser que eu faça mais algum vídeo, deixa aí para mim no comentário, tá? Eu vou adorar participar com vocês, conversar com vocês, tentar entender o que é que vocês estão pensando, quais são as limitações. Se você quiser uma sessão, uma orientação, uma mentoria com o meu trabalho, eu estou aqui à disposição para vocês, tá? Pode mandar aí no meu Instagram ou no meu WhatsApp ou aqui pelo YouTube. Eu vou adorar conversar com vocês, tá bom? Eu vou deixar um grande beijo para vocês e força, galera, vocês vão conseguir nesse trabalho com as crenças limitantes, tá? Pode não parecer fácil no começo, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Então, tô aqui na torcida, me mandem uma mensagem que logo a gente vai se falar. Até mais!